Olá, olá, bom dia para você que vai acompanhar hoje juntamente comigo. Eu sou o professor Alisson e nós vamos comentar o nosso dia de leitura da Bíblia em ordem cronológica. Nós vamos comentar os capítulos 17 a 19 do livro de Primeiro Reis. E seja bem-vindo, como eu falei mais uma vez. Deus te abençoe e nos guarde, nos dê espírito de revelação e entendimento da palavra do Senhor, para compreendermos os seus mistérios, para compreendermos as aplicações para o dia de hoje. E é isso. Fica em paz, acalma teu coração. Deus preparou um lindo dia para que a gente pudesse viver em abundância. E eu quero ler com vocês aqui um contexto, né, desses capítulos 17 a 19. Eles vão narrar para nós, né, uma das mais dramáticas histórias, né, teologicamente significativas de todo o Antigo Testamento. Uma demonstração de poder grande de Deus, né, em relação ao profeta, a vida do profeta Elias. E essa história do capítulo 17 ao 19 vamos falar da ascensão do profeta, né? E o momento também de apostasia da nação, né, de Israel, mais especificamente no Reino do Norte. O contexto aqui, nós vamos falar sobre o reinado do rei Acabe e a sua esposa fenícia, Jezabel. E a Jezabel instituiu o culto a Baal, né, o deus com D minúsculo, como religião de Estado, e houve a perseguição aos profetas do Senhor durante esse reinado. O contexto também, né, vai falar, então, o conflito central aqui de Deus, né, chamado aqui de Yahvé, versus Baal. E a narrativa, ela tem uma essência, né, um confronto épico, né, para responder a uma única pergunta: quem é o verdadeiro Deus? E então, nosso Deus Yahvé, né, o Deus da Aliança de Israel, ou Baal, o Deus cananeu da chuva, da tempestade e da fertilidade. E o primeiro capítulo, o primeiro versículo, né, o capítulo 17, ele começa já Elias, né, falando, decretando, né, diretamente a, a ação de Baal, né, que é considerado Deus da chuva, da tempestade, da fertilidade, decretando a, vamos dizer assim, a ausência do poder de Baal, porque ele manda fechar os céus, né, que não haja chuva durante um tempo, e cada milagre subsequente vai demonstrar o poder de Deus aqui sobre a vida, a morte, a natureza, e vai desmascarar a impotência do Deus minúsculo Baal. Então, o capítulo 17, entrando mais em detalhes do resumo aqui, um contexto para você entender um pouco mais. O capítulo 17 vai falar sobre a provisão e o poder de Deus no privado, né, na vida secreta. Então, antes do confronto público, Deus primeiro ele vai preparar e sustentar o profeta em um isolamento. O capítulo também mostra o poder de Yahvé de prover de maneiras extraordinárias através dos corvos, né, das aves impuras, consideradas impuras, segundo a lei, e mais significativamente através de uma viúva gentia de Sarepta, desculpa, a cidade que era localizada no coração do território de Baal, que é entre a Fenícia e Sidom. Os milagres da multiplicação da farinha e do azeite, também no capítulo 17,
e a ressurreição do filho da viúva também vão demonstrar o poder de Yahvé sobre a vida, sobre o sustento, né? Que isso, o poder não tem fronteiras geográficas, então não é só uma etnia, não é somente um país ou um povo escolhido que prova do poder de Deus. E esse poder, ele é infinitamente maior do que qualquer outro Deus, né? Inclusive o Deus minúsculo Baal. E no versículo 1, vamos ler lá, ele começa assim, no capítulo 17. Elias, o tesbita de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. E pulando aqui para o versículo 4 também, um dos versículos chaves, né? Deus dando uma orientação aqui para Elias, que ele seria alimentado ali, ele beberia da água do riacho. Então ele diz assim, versículo 4, capítulo 17: Você beberá do riacho e ordenarei aos corvos que o alimentem lá. Então, mais uma provisão de Deus para a alimentação do profeta. Versículo 9, quero ler com vocês também, vai falar uma ordem, né, para que ele seja sustentado ali pela viúva de Sarepta, desculpe, mais uma vez, Sarepta, de Sidom. Aí ele ficar um tempo lá. Então o versículo 9 vai falar assim: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e more lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então, mais uma vez, Deus fornecendo sustento para o seu profeta. E aí o versículo 14, pulando aqui, mais uma vez, Deus dizendo, né? Assim, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, nós vemos aqui uma ordem decretada de Deus, né, sobre a provisão, sobre o sustento da viúva, né, e um milagre aqui da multiplicação do azeite, né, sobre a casa da viúva. E o versículo 16, a constatação do milagre, né, que o versículo 16 diz assim: E a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor havia falado por meio de Elias. E pulando para o versículo 22, também outro versículo chave, vai nos dizer assim: O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então havia aqui, né, o contexto: o menino morre, né? E Elias clama aqui sobre ele, né? Então o versículo 22 vai dizer também a constatação de outro milagre, que Deus ouviu a oração de Elias, né? E a vida voltou ao menino de novo, e ele ressuscitou. Versículo 24, outro versículo chave, então, diz assim: a mulher disse a Elias, né, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. E nós constatamos isso, né, que Deus usa homens, né, nos dias de hoje, usou homens naquele tempo, sujeitos às mesmas tentações, né, e Deus usou com grande poder a vida de Elias. No capítulo 18, entrando aqui mais a fundo, né, o contexto do capítulo 18, ele vai narrar aqui pra gente o confronto público lá no Monte Carmelo. E o clímax, né, é o clímax da disputa entre os profetas de Baal e Elias. Então, após 3 anos da seca, Elias ele vai confrontar aqui de forma corajosa Acabe, né, o rei, e os 450 profetas de Baal. Então eles sobem, né, no monte, né,
E aqui o Elias propõe um desafio simples e justo, né? O Deus que responder com fogo, né, do céu é o verdadeiro Deus. E aqui a cena, para quem não leu ainda, né, ou quem já leu para lembrar, né, a cena ela é caracterizada por grande ironia, né? Então Elias zomba aqui dos profetas de Baal, né, com relação à resposta, né, de Baal, que ele não responde, na verdade, né? O Deus chama de Deus silencioso. E ah, e depois aqui, né, o resumo como estou falando, o fogo, quando Elias ele termina de zombar, né, ele faz ali o seu, joga a água, o fogo de Deus vem, desce e vai consumir o sacrifício de Elias. E o altar, até a água do rego que foi jogada ali, é uma demonstração do poder de Deus ali, né, de forma esmagadora, que leva o povo a uma confissão unânime: o Senhor, né, Ele é Deus, na versão NVI. E o capítulo ele vai terminar com a execução dos profetas de Baal, né? O próprio Elias, junto aqui com os remanescentes ali dos profetas de Deus, descem do monte ali e executam os profetas de Baal à espada. E isso prova, de fato, ao final, a vitória de Yahvé, né, de Deus. Então, os versículos que eu separei para a gente ler hoje, do capítulo 18, são o versículo 17. Ele fala assim: quando viu Elias e disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? É, aqui é uma contestação quando Acabe vê Elias, né? Você mesmo, perturbador de Israel. E o versículo 18 também vai falar assim: não tenho perturbador, não tenho perturbado Israel, respondeu Elias. Elias responde: mas você e a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns, né? Os deuses ali feitos por mãos humanas. E o versículo 21, capítulo 18, vai dizer que Elias ele dirige-se ao povo, né? E fala: até quando vocês ficarão indecisos? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se é Baal, se Baal é Deus, sigam-no. Então o povo, porém, nada respondeu. O povo estava indeciso ali, com medo também de sofrer alguma retaliação. Ah, o versículo 24 vai falar do desafio que Elias propõe para os profetas, né? Que ele diz assim, versículo 24: então vocês invocarão o nome do seu Deus, minúsculo, né? E eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E todo o povo disse: o que você disse é bom, o que você propôs é bom. Né? O versículo 27 fala que a zombaria de Elias aqui, né? Elias, ao meio-dia, ele começa a zombar deles, e dizendo assim, né? Gritem mais alto, como ele dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele não está meditando, ou ocupado, ou viajando, né? Talvez esteja dormindo, precisa ser despertado. Então ele fala, né? Grite mais alto. Ah, e depois do 27 aqui, eles se martirizam ali, se cortam, se batem, clamando ao Deus Baal e nada acontece. E já no versículo 38, vem o fogo de Deus, né? Elias clama ali, faz uma oração, e o versículo 38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água do rego. Então Elias manda derramar ali 4 jarros de água, né? E grandes, cheios de água. E a água ali naquele tempo, né? O contexto, já tinha 3 anos sem chover. A água era rara, então foi difícil conseguir aquela água. E ele joga ali no sacrifício, né, no altar, no,
foi sacrificado, e a água também é consumida junto com o fogo que desce do céu. E o versículo 39 fala assim, né? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor, vírgula, Ele é Deus. O Senhor, vírgula, Ele é Deus. E nós entramos no capítulo 19, um resumo aqui, né? Fala sobre depois que ele extermina, né, os profetas de Baal. Elias, ele entra num conflito ali, ele passa por uma dificuldade, eu acho que não só espiritual, mas física e emocional, né? Ele se isola depois de uma declaração de Jezabel, né, que iria matá-lo, né, iria persegui-lo. E ele é desolado, né? Ele fica num isolamento ali total, sem comer. E Deus encontra ele no silêncio, né? Então, um comentário aqui, né, que é um dos relatos mais honestos de esgotamento e depressão na Bíblia. É um homem que tinha acabado de enfrentar 450 profetas, né? Ele foge de medo, né, aterrorizado, com a ameaça de uma única mulher, né, que tinha o poder, Jezabel, né, tinha o poder de mandar matar. Então, Elias, ele fica exausto, né? Ele se sente um fracassado, ele viaja para o deserto e pede a sua morte. E a resposta de Deus não é uma repreensão, mas um cuidado, né, de um pai, né? Então ele envia anjos para alimentá-lo. E em Horebe, no Monte Sinai, no lugar da aliança, né, Elias, ele vai esperar ali encontrar Deus na força do vento, né, no terremoto e do fogo que sucede, né, ao contexto do 19. Mas Deus, ele acaba se revelando num um som de suave sussurro, né, uma voz bem mansa. Então, esse encontro ele vai transformar o profeta, que então vem uma comissão de Deus, né? Ele é recomissionado com um novo propósito e a promessa de um sucessor para o ofício dele, que era Eliseu. Então, o finalzinho do resumo aqui vai falar que Deus continua a obra que ele ministra aos seus servos e os seus pontos mais em seus pontos mais baixos, não apenas em suas maiores vitórias. Deus está conosco em todos os momentos. E mesmo aqueles que não têm uma demonstração de poder, como foi no caso do desafio lá do monte. E o versículo 2 do capítulo 19, que eu ler com vocês, vai dizer assim: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, né? Então, Elias matou e Jezabel manda um mensageiro aqui, um recado, que ele seria morto, né, naquele horário. Versículo 4 diz assim: enquanto ele mesmo fez um dia de viagem pelo deserto, ele fugiu ali naquela situação. Ele chegou a um pé de giesta, sentou-se embaixo dele e orou, pedindo a sua morte. Ele diz assim, né, versículo 4, final: já tive o bastante, Senhor, né? Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E o versículo 7, ele vai dizer: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E o versículo 9, que eu trouxe para a gente também hoje, diz assim: ali entrou numa caverna, Elias, né? E passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: é o que você está fazendo aqui, Elias. Então o Senhor lhe disse, né, versículo 11, pulando para o 11: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo, né? Veio que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Inclusive foi citado pelo pastor Esdras no domingo, né, de manhã. Ele fala, depois do terremoto, né, do vento forte, do terremoto, vem o fogo. Então, o versículo 12 diz assim, 1 Reis 19, 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um som de um suave sussurro. E o versículo 18, Elias, o contexto aqui dele, reclama, né, que só ele tinha sobrado, só ele que estava ali, né, vamos dizer assim, em evidência. Vai dizer assim, o versículo 18, né? No entanto, Deus falando, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. E aí nós vemos aqui a fidelidade de Deus, né? Que Deus sustentou esse número aqui, né? De 7.000 aqui que não se dobraram diante de Baal, não beijaram ali os balaíns, né? As estatuetas ali, micro estatuetas. Então, 7.000 ali que estavam em santidade, né? Estavam ainda na presença do Senhor. Então, dizendo a Elias que ele não estava sozinho. E Deus então comissiona Elias ali no final para ungir Eliseu e também trazer de volta a chuva. Nós vemos aqui, então, nesse contexto dos 3 capítulos, 17, 18 e 19, a primeira ascensão do profeta, né, que ele aparece ali, ele decreta a ausência de chuva durante um período grande, né? Deus o sustenta ali na casa da viúva de Sarepta e multiplica, né, a presença do profeta na casa daquela viúva ali, a provisão de Deus, o sustento também, o alimento, o milagre de Deus, o filho, ele volta à vida, ele morre e acaba sendo ressuscitado pelo profeta Elias. E nós vemos a fidelidade de Deus, né, quando nós honramos a vida de um profeta, né? Não honrar não é simplesmente sustentar financeiramente, né? Mas abrir as portas de casa, receber o profeta, né? Considerar a unção do profeta, considerar as ordens dos profetas, né? Os direcionamentos que Deus trouxe ali para a casa daquela viúva. E houve provisão, houve milagre, houve fartura. Aquela viúva viveu daquela renda da venda do azeite. Não faltou a farinha também na casa dela. E para hoje nós temos aqui uma mensagem, né, que é Deus sustenta os seus escolhidos, Deus sustenta o seu povo. E nós possamos entender e compreender que Deus está no controle. Mais uma vez, Deus está no controle de tudo. Aquela seca veio para aquele povo, né? Então eles acabaram passando por uma dificuldade, mas Deus estava também no controle daquela situação. E hoje, a aplicação para hoje, para nós é: Deus está no comando, Deus não perdeu o controle. Mais uma vez, que isso fique na nossa cabeça enraizado, né? Que Deus é soberano. E quando Ele nos orienta, ou manda um profeta para nos orientar, nós devemos ser fiéis e seguir as orientações de Deus, não endurecer nosso coração. Então, você tenha um grande dia na presença do Senhor. Trabalhe, se esforce, faça o seu melhor, como se fosse para Deus, né? Na verdade, tudo é para Deus. Você servindo alguém, você dando alimento, dando água para o necessitado, você está ajudando
ao Senhor e Deus te recompensa. Não façamos isso, né, com o olhar de querer recompensas, mas fazendo como se fosse para nós mesmos. Muitas vezes nós podemos precisar de uma ajuda também. Que Deus multiplique a farinha na tua casa, multiplique o azeite, a chama não vai se apagar, a chama dos nossos corações de servir ao próximo, amar o próximo, não, que não se apague na nossa semana, esse dia, dia 3 de julho. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele traga revelação dessa aplicação para o nosso coração no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Compartilhe, curta nosso vídeo aqui, né? Compartilhe com um amigo, compartilhe com um colega o seu trabalho, ele vai ser abençoado. A palavra de Deus vai chegar no coração dele em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.